Glória a Deus. Quero desejar um bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para louvar a Deus mais uma vez e também para orar por você, pela sua família e os irmãos que têm acompanhado, pessoas que também têm entrado na página da igreja, acompanhado essas transmissões. Eu quero aqui já começar orando por todos nós. Senhor Deus, aqui nós estamos mais uma vez diante da sua presença, Pai. Pedimos ao Senhor a bênção, pedimos ao Senhor a graça, para sermos aqui usados através do teu Santo Espírito, que o Senhor, através de nós, como diz na sua palavra, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós cremos no Senhor, e esses rios de águas vivas, ó Pai, que vai ser manifesto através de cada um de nós aqui, vai atingir e levar vida, Senhor, aqueles que estão, ó Deus querido, no deserto, na sequidão, naqueles, ó Deus, nessas vidas que estão, Senhor, precisando de uma palavra, precisando da água viva, conforme aquela mulher samaritana, ela estava com a alma seca, estava com a alma angustiada, não somente ela, bem como todos os demais samaritanos que vieram, Senhor, depois, através do Senhor encharcar a alma daquela mulher. Ela foi até o vilarejo e disse àqueles homens: venham. Conheci um homem que revelou tudo o que está acontecendo na minha vida. Porventura será ele o Cristo? E aqueles homens saíram, ó Deus, e foram até o seu encontro. O Senhor ali os evangelizou. O Senhor também descedentou as almas daqueles homens. E eles então foram fartos, foram cheios, a ponto, Senhor, de não queriam deixar o Senhor sair daquele vilarejo. E disseram àquela mulher: agora nós cremos, não por aquilo que tu nos dissestes, mas porque nós temos provado e visto que verdadeiramente este homem, Senhor Jesus Cristo, é o que traz vida para dentro do ser humano, é o que dá a salvação para todos os seres humanos. Por isso, ó Deus, nós somos hoje estamos aqui na condição daquela mulher. O Senhor já nos encheu com o teu Santo Espírito e está dentro de nós o seu Espírito, que é o rios de águas vivas, para levar vida, Senhor, aonde está sem vida, para levar, Senhor, o colorido aonde está sem cor, para levar esperança para aqueles que estão sem esperança. E nesta manhã, usa, Senhor, a irmã Nicole, usa o irmão Samuel, usa o irmão Jacom, usa a minha vida, Senhor. Usa, Senhor, o batalhão de homens e mulheres que o Senhor levantou neste século 21 para levar, Senhor Deus, vida e vida com abundância. Oh, aleluia! Nós somos, ó Deus, os portadores da sua glória. Nós somos os portadores, ó Deus, do teu Espírito. E queremos, ó Pai, que o teu Espírito faça parte também da vida desses que não têm o teu Espírito. Ou da vida também desses, ó Pai, que esqueceram do teu Espírito. Que o Senhor, nesta manhã, venha, ó Deus, restaurar. Venha, ó Deus, fazer. Venha, Senhor, levantar, edificar, Senhor, e plantar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A Nicole com o irmão Samuel vai louvar um hino. E nós vamos adorar aqui, em nome do Senhor Jesus. Que senti me
Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, se você puder ficar de pé junto conosco e ser agora um templo de adoração a Deus, nós vamos repetir a letra Destino para você louvar conosco em nome do Senhor Jesus. Quando te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Louva ao Senhor. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Bendito seja o Senhor nosso Deus, o Deus de toda a glória. Aleluia. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Repita essa frase conosco, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Vamos pedir o toque dele. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Você pode colocar a mão direita sobre a sua cabeça. Vamos ministrar uma oração em nossas vidas agora. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Onde houver, Senhor, agora, essa pessoa com a mão direita sobre a cabeça. Porque a mão direita, Senhor, o Senhor está à direita do Pai. O último filho de Jacó, por nome de Benjamim, significa destra, minha destra, filho da minha destra. Ah, Senhor Deus, na sua mão direita tem delícias perpétuas. E nós estamos com a mão direita sobre a nossa cabeça, para determinar que o Senhor leve cativo todo o nosso pensamento agora, para determinar milagres e maravilhas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Venha, ó Pai querido, tirar todo pensamento confuso, todo pensamento tenebroso, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, ó Deus. Faz uma faxina na nossa mente, Deus, no nosso subconsciente, onde está, Senhor, palavras subliminares gravadas, nocivas, Senhor, para com cada um de nós. Seja expulso agora em nome do Senhor Jesus. Pai, onde houver agora uma ação satânica, demoníaca, agindo, Senhor, para trazer tristeza, frustração, preocupação, ó Deus, sejam expulsos agora em nome do Senhor Jesus. E venha, Pai querido, fazer, ó Pai, o Teu querer em nossas vidas. Venha nos purificar com Teu sangue. Venha, Senhor, nos orientar através da Sua palavra. Venha guiar, Senhor, os nossos passos
Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Samuel, irmã Nicole. Deus seja louvado. E eu vou dar uma saudação para todos. Não dá, às vezes não dá para falar todos, né? Mas para os irmãos que estão acompanhando aqui, né, que já levantaram já cedo. O irmão Cauã, o pastor Rodrigo, capaz a todos vocês, a irmã Samara, né, junto com o seu esposo Tiago, a irmã Fátima, o seu filho Gustavo, a Michele, o Diego Dalfreco, a Tamires, que Deus abençoe, a irmã Edilane, a pastora Zilda, Deus abençoe, a irmã Jéssica, que Deus abençoe toda a sua família, a irmã Neide, Deus abençoe a senhora, glória a Deus. E os irmãos estão entrando aqui, a irmã Cícera, que Deus abençoe a todos. E nós vamos aqui, né, dar a nossa continuação e já nos prepararmos para o próximo domingo. O pastor Fernando vai estar aqui para falar um pouco para vocês a respeito do período dos reis de Israel. Então nós paramos, né, lá na história de Moisés, aonde falamos, né, toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos descendentes de Jacó, das 75 pessoas que desceram para o Egito, e depois entramos, né, em Moisés. Então, para que nós venhamos a resumir bem, porque o assunto é muito longo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se você tem a sua Bíblia, acompanhe esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vai nos falar toda a história bem resumida do que até, né, os dias de Moisés, e depois nós vamos avançar um pouco mais, entrar nos dias de Josué e finalizarmos nos dias dos juízes. Então vamos entrar e vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e nós vamos aqui pregando e aplicando a palavra ao seu coração. Aleluia. Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas, ele andava com o apóstolo Paulo e ele se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. Então, Lucas vai escrever nesse livro baseado nas atitudes que os apóstolos tiveram quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Então ele escreve mostrando que o Espírito Santo de Deus era quem guiava a igreja e é quem guia a igreja até os dias de hoje. Atos dos Apóstolos e a história que nós vamos ler no capítulo 7, na verdade, o homem que está falando no capítulo 7, que Lucas escreve, é um homem chamado Estevão. Estevão, ele foi um dos diáconos escolhidos para ter a organização, para trabalhar na organização da igreja primitiva. Porque quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, em Atos capítulo 1, estava lá cerca de 500 pessoas. Quando o Senhor Jesus cumpre a promessa, em Atos capítulo 2, estavam lá cerca de 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho e houve ali uma conversão de mais de 2.000 pessoas. Então houve aquele batismo grande. E a igreja começou ali, com uma membresia de mais de 2.000 pessoas. E ali começou-se então, posteriormente, o apóstolo Pedro pregando, e a igreja foi crescendo. Em uma pregação, mais de 3.000 pessoas posteriormente aceitam o Senhor.
Então imagina, já era uma igreja com lá seus 6.000 membros. Uma igreja muito grande. E ali começou a haver então uma certa desorganização. E os irmãos, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, foram para a oração, a fim de pedir a Deus homens capacitados para ajudar na organização da igreja, que estava, algumas pessoas estavam reclamando que algumas viúvas estavam sendo esquecidas. E os apóstolos, os 11 apóstolos, posteriormente entrou mais um, se tornaram 12 de novo. Então eles estavam entregues à palavra, ao ensinamento da palavra. E aí, em oração, a partir, se você está em Atos 7, mas vamos acompanhar o que eu estou dizendo aqui através do Espírito Santo em Atos capítulo 6. Ora, no capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então notem que a igreja cresceu, os helenistas também se converteram, tinha lá viúvas, e quem era viúva nessa época aqui era terrível, dependia de auxílio de pessoas, de auxílio de ajudas, não tinha lá um ceprossom para ajudar as pessoas, então era a igreja mesmo. E ali houve as doações, os irmãos doavam os alimentos e eram entregues primeiro aos domésticos da fé e também depois às demais pessoas que estavam carecendo de alimentação. Aí no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, esses 7 homens que foram escolhidos para fazer esse serviço, servir quem é que está precisando de alimentação, de uma cesta básica, quem é que está passando necessidade, eles estariam lá, através da unção do Espírito Santo, socorrendo essas pessoas. E, no versículo 4, eles concluem dizendo: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então tem na igreja os que têm o ministério do ensino da palavra, tem na igreja as pessoas que cuidam da assistência social, inclusive hoje está a cargo do pastor Fernando e pastor Azilda, que tem socorrido muitas pessoas através das nossas doações. Tem na igreja as pessoas que cuidam de departamento, por exemplo, departamento de música, está o irmão Samuel, junto com todos esses irmãos queridos que têm nos ajudado. O departamento diaconal, na organização da igreja, vocês estão ouvindo até um barulhinho às vezes de fundo, tem um irmão diácono que está aqui roçando a grama da igreja. Então, os departamentos da igreja têm os seus líderes, os seus liderados, e neste dia que oraram e buscaram a Deus, no versículo 5 vai falar o nome das pessoas que foram escolhidas, que diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, olha só, o Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, o Filipe, o Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia, ou seja, um homem que foi ganho, que estava na igreja de Antioquia. Esses 7 irmãos, cheios do Espírito Santo, estavam incumbidos para cuidar de mais de 7.000 pessoas ali, ou seja, visualizar e detectar e ver quem realmente estava precisando de um auxílio, de algo da parte da igreja. Notem que as pessoas
como foram dito aqui, como fora dito, cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não pensem, irmãos, que as pessoas de má fé vão enganar homens de Deus e mulheres de Deus. O casal que está à frente da assistência social, que arrecada alimentação, eles são cheios do Espírito Santo. E não é pessoas de má fé que vai chegar neles com aquela lágrimas falsa, pedir alimentação e depois para faltar para outro. Eles não vão cair nessa, assim como esses irmãos não caíram nessa. Porque são pessoas que oram, pessoas que oravam e pessoas que oram. Então a nossa doação vai de encontro à necessidade, porque as pessoas que estão à frente estão vendo, eles vão, visitam, vê a condição, ajuda, e assim temos feito aquilo que o Senhor Jesus nos disse: tive fome e não me destes de comer. Aí os discípulos perguntaram: mas quando é que o Senhor teve fome? Aí o Senhor respondeu: quando cada um dos meus pequeninos não tem o que comer, e vocês tendo o que comer, não atender a eles, vocês estão deixando de me atender. Então as pessoas que neste momento difícil estão tendo fome, nós como igreja temos que ter a nossa ação social e levar o alimento espiritual e também o alimento físico. E isso eu louvo a Deus que um pouquinho da minha parte, um pouquinho da sua parte, um pouquinho da parte de cada um. Um traz um óleo, outro traz um arroz, outro traz um sal, outro traz batata, um irmão doou caixas de bolacha, o outro doou isso. A gente junta tudo, monta as cestas básicas e vamos entregar às pessoas que carecem desse serviço. Então assim nasceu os diáconos. Só que o Felipe, ou melhor dizendo, o Estevão, esse Felipe aqui, a história dele, abrir um parênteses aqui, é muito bonita. Porque este Felipe, do texto desse Felipe diácono, posteriormente, futuramente, ele está pregando para uma pessoa da rainha de Candace. E o Espírito de Deus faz ele acompanhar aquele homem. E ele pergunta para aquele homem que estava lendo o profeta Isaías: você entende o que está lendo? E aquele homem mandou parar a carruagem real e falou: eu não entendo nada, não tem ninguém que me explique. Aí o Filipe então entrou na carruagem, explicou para ele, o homem falou: olha lá a água lá, o que me importa de ser batizado? Aí o Filipe disse: você crê no sacrifício de Cristo, que o Senhor Jesus morreu por você, levou sobre si os pecados seus? Ele disse: creio. Então aquele homem foi batizado, seguiu o seu caminho jubiloso, e o Espírito de Deus tomou a vida de Felipe e levou ele para outro lugar. É esse diácono aqui. Futuramente, ainda em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai para a região de Antioquia e se hospeda na casa de Filipe. E a palavra de Deus diz que Filipe tinha 2 filhas que eram profetisas. Então, você que está na tua casa aí, pai de família, levante a tua mão assim comigo, porque o nosso ministério é uma extensão também do ministério dos nossos filhos. Assim como Filipe teve as 2 filhas profetisas, assim também será no nosso lar. Nossos filhos serão muito mais usados do que nós nas mãos do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém. Glória a Deus. O querido Estevão, diácono Estevão, um dos diáconos, ele era um diácono um pouco diferente. Esse homem, ele fazia o que foi determinado para ele fazer, atendia lá as necessidades das pessoas, e no tempinho que ele tinha, ele ia para a praça de Jerusalém pregar o evangelho. Aonde está relatado aqui em Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio.
apresentaram testemunhas falsas e que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a nossa lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudaria os costumes os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Aqui tem umas revelações. Pastor, o senhor não está saindo do tema da aula? Não, eu estou falando para você história verídica da igreja, e nós vamos entrar no tema da aula no capítulo 7. Aqui está revelações importantes. Primeiro, quando você é chamado por Deus, aceitou a Cristo e começou a sua caminhada cristã, você agora vai criando uma robustez, você vai criando um couro, você vai se revestindo da couraça, das armas, da couraça, do uniforme, do aparato que está em Efésios capítulo 6. E aí você vai ser perseguido. O evangelho genuíno sempre foi perseguido. O evangelho de Cristo sempre foi perseguido. Assim como esse homem estava cheio do Espírito Santo, ele foi perseguido por essas pessoas que não queriam saber do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus sempre foi perseguida. A igreja do Senhor Jesus foi perseguida por Nimrod. A igreja do Senhor Jesus foi perseguida por Herodes. A igreja do Senhor Jesus foi perseguida por faraós. A igreja do Senhor Jesus foi perseguida pelos imperadores de Roma. A igreja do Senhor Jesus, lá em Hebreus diz que homens que foram cortados, cerrados pelo meio. A igreja do Senhor Jesus foi perseguida pelo tempo da Inquisição. A igreja do Senhor Jesus foi perseguida por Hitler, bem como perseguiu muitos judeus e bem como a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem sido perseguida nos dias de hoje por conta desse pensamento nocivo que foi arraigado aí na sociedade. A igreja do Senhor Jesus sempre foi perseguida, sempre será perseguida. E qual é a revelação para a minha vida então, pastor Anderson? Não fique nervoso, não bata de frente, não fique desesperado, porque quem está perseguindo você, cristão, e eu, cristão, não está perseguindo a nós, mas aquele que nos arregimentou para a sua boa obra, está perseguindo a Cristo. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, quem é que apareceu lá para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo aqueles cristãos. Não, Saulo, você está perseguindo eles, você está perseguindo a mim. Então, vamos parar com essa lenga-lenga de evangelho light, porque isso aí nunca existiu. Aceitou a Cristo, se prepara para ser perseguido, meu irmão. Se prepara para ser perseguida, minha irmã. Se não temos sido perseguidos nos dias atuais dos quais estamos vivendo, alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. A igreja séria e santa sempre será perseguida e jamais será bem-vinda. Recebe essa informação para a sua alma. Ah, pastor, eu achei que eu estava ficando louco, aceitei a Cristo. É uma perseguição na família, sou mal visto agora pela sociedade, é assim mesmo. Mas daqui a pouco você vai criando robustez, você vai crescendo na graça e no conhecimento, e basta você colocar o joelho no chão e Deus responde a sua oração, porque você agora vai intercedendo por aqueles que te perseguem. Oh, aleluia! E o Estevão, então, pregando o evangelho, foi levado agora preso, e colocaram ele dentro do sinédrio. Olha só, toda a atenção da cidade se voltou para lá. Lá estavam todos os maiorais, lá estava toda a nata judaica. Todos os sacerdotes, os escribas se uniram, os fariseus, e lá estava no meio Estevão, cheio do Espírito Santo, conforme está relatado aqui no versículo 15 do capítulo 6. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Toda a atenção se voltou para o sinédrio. Toda a nata judaica estava no sinédrio. E lá estava um homem
até outra hora esquecido, desprezado, mas por aceitar a Cristo e falar: eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar do amor de Cristo para as pessoas, agora está perseguido, está sendo ali julgado e com os olhos fitos nele. Então nós entramos no tema da aula. O Estevão vai relatar para todos aqueles ouvintes aquilo que nós relatamos já há alguns domingos aqui. O Estevão vai relatar a história de Israel, desde o chamado de Abraão, ele passa por Isaac, Jacó, chega lá em Moisés, e aí você acompanha comigo no capítulo 7 de Atos, que nós vamos resumir e depois ir um pouco adiante, falar um pouco sobre Josué e depois falar um pouco sobre os juízes. Capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, porventura é isto assim? Que o seu Cristo iria destruir o templo sagrado e reconstruir em 3 dias? Porventura é isto assim? Você está pregando aí contra a lei de Moisés? Porventura é isto assim? Eles não entendiam. O sumo sacerdote, que era um homem que lia a Torá, que sabia da lei, sabia da letra, mas não sabia do dono da letra. Porventura é isto assim? O Estevão respondeu no versículo 2: varões, irmãos e pais, ouvem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. O próprio Deus guiando Abraão, que era o hebreu, aquele que veio das águas. Hebreu é aquele que veio das águas, ou seja, Abraão, quando foi chamado, ele teve que atravessar o rio. Então, Abraão, o hebreu, aquele que veio das águas, e foi habitar num período em Harã. Ali em Harã morreu o pai dele. Depois que o pai dele morre, ele então continua a sua viagem e chegou na terra de Canaã, que era habitada pelos cananeus. No versículo 5 diz: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Abraão saiu com 75 anos de idade, andando pelos propósitos de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, chegou na terra de Canaã, e lá na terra de Canaã, Deus não deu para ele nem um pedacinho de terra. Olha que coisa interessante. Deus falou: aqui você não vai ter nem um pedacinho de terra, Abraão, você vai andar por tudo isso. Aí lembra na semana passada que o Espírito de Deus nos usou para revelar o porquê que Deus fez Abraão andar pelas terras. Vocês estão lembrados? Quando Deus apareceu a Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu te mostrarei. Agora para Moisés ele vai dizer: Moisés, você vai sair daqui, da casa do teu sogro, vai lá para o Egito e vai libertar o meu povo e vai guiar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Qual é a diferença? Para Abraão ele não fala que a terra mana leite e mel. Para Moisés ele fala que a terra mana leite e mel. O que na verdade ele queria de Abraão, quando Abraão aceitou o chamado pela fé e começou a andar naquela terra. Nós vimos toda a história dos cananeus aqui no princípio dos domingos que estamos falando nesse assunto. Sabemos que os cananeus descendem de um dos filhos por nome de Noé, por nome de Cã. Esse Cã teve um filho por nome de Canaã, e toda a geração de Canaã se tornaram os cananeus, e os cananeus são também os fundadores de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra houve lá uma entrega para a libertinagem. Homens que se deitavam com homens, mulheres que se deitavam com mulheres, pessoas que se deitavam com animais, e isso então subiu diante de Deus como um cheiro horrendo. Não houve arrependimento. Deus desceu ali
para trazer juízo. O Ló, sobrinho de Abraão, morava naquelas épocas lá. Os 2 anjos que foram para destruir a cidade pegaram nas mãos de Ló, tiraram ele da cidade. A esposa de Ló olha para trás. Isso aí é um perigo da nossa vida, tentar, ou melhor, ficar sempre lembrando dos pecados passados, daquilo que nós fizemos. Isso aí já acabou, está sepultado. Não fique aí se remoendo. Ai, será que Deus me perdoou? Deus já te perdoou através do sangue de Jesus. Toca a sua vida para frente. Então aqueles anjos tiraram Ló da cidade e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Agora os cananeus, uma parte dos cananeus vai e povoam aonde é o atual Israel, aonde era Israel. E quando o Senhor chamou Abraão para ir para aquela terra, a terra era de má fama. A terra era uma terra amaldiçoada. Não é que Deus amaldiçoou, é porque o homem com seus pecados amaldiçoa a terra. Então aquela terra estava debaixo de maldição. E Abraão está lá agora andando. Deus fez ele andar por toda aquela terra. Quando ele andou, cada passo que ele dava, onde ele pisava, Deus ia transformando a maldição em bênção. Anos mais tarde, Deus fala para Moisés: Moisés, vai libertar meu povo, para levar meu povo para uma terra que manda leite e mel. Por quê, Senhor? Porque um dia o Abraão pisou lá e aquilo que era maldição se transformou em bênção. Aonde você põe a planta dos pés, o lugar é transformado em bênção. Você que é portador da glória do Senhor. Versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde estariam escravizados e maltratados por 400 anos. E Deus disse também: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e de Jacó procedeu os 12 patriarcas. Então os 12 filhos de Israel. Deus deu ali a aliança da circuncisão a Abraão. Circuncisão é quando nasce um menino. Ao 8º dia o menino é levado, né? Tem um nome judaico que me fugiu agora, da Bar Mitzvah, se não me engano é esse nome. É levado, é isso, né? É levado ali para tirar a pele peniana. O pênis do menininho, a glande, aquele círculo da pele, por isso chama circuncisão. Corta aquela pele. Então era uma aliança que eles tinham ali com Deus, o povo de Israel. Mas essa questão de circuncisão, Deus estava ensinando uma mensagem espiritual para a nação. Porque a circuncisão, os árabes da época, as pessoas que... os árabes vêm depois, né, mas as pessoas do Oriente Médio já praticavam, os homens praticavam o ato da circuncisão. Por quê? Porque eles ficavam muitos dias sem tomar banho, cuidando dos rebanhos. E na pele peniana, quando não se tem uma higiene naquele local, aquilo lá vai juntando fungos. E quando se tem relação, aqueles homens tinham relação com as mulheres, elas ficavam doentes. Então já era uma prática de circuncidar todos os homens do Oriente Médio, por conta de ficar muitos dias sem tomar banho, por cuidar dos rebanhos, nas viagens, levando os rebanhos para lugares onde tinha pastagem. Então aqueles homens não deixavam acumular sujeira ali. Deus então estava ensinando para Abraão a prática da circuncisão e colocando como lei. Depois o Senhor vem revelar nos profetas, dizendo: não circuncidai apenas a sua parte íntima, mas vocês devem circuncidar o vosso coração. Ou seja, tirar, não deixar acumular sujeira no seu coração, assim como não se deixa acumular sujeira quando a pessoa é circuncidada. Deus estava dizendo: circuncidai o vosso coração, e não o vosso prepúcio, porque assim como vocês circuncidam o prepúcio e não junta a sujeira, circuncidem o seu coração, para que o sujeira do pecado não fique constantemente dentro de vós. O Senhor orientou aquele povo, e esse é o significado espiritual
da circuncisão, circuncidar o vosso coração, para que não haja sujeira do pecado dentro de cada um de nós. Depois disso, os 12 patriarcas, dentre os 12, um por nome de José. Estamos no texto. Versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então os patriarcas, os 12, na verdade, tinha o Benjamim era pequenininho, não estava nessa situação. Mas os demais irmãos venderam José para o Egito, e Deus estava com ele. Versículo 10. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez a reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ali também os nossos pais. E foram sepultados, ou melhor, foram transportados para Siquém, e sepultados no sepulcro que Abraão comprara por dinheiro dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjetar os seus próprios filhos. Este outro rei tratou com astúcia, ou seja, foi grosseiro, judiou, foi um homem terrível. Então o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, vendo essa situação, e Deus, meus irmãos, permite situações difíceis para que nós venhamos a clamar. Deus, vou repetir, Deus permite situações difíceis em nossas vidas para que nós venhamos a clamar. Assim aconteceu na vida dos israelitas que estavam lá no Egito. Eu li uma frase esses dias dizendo: tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes tornam os tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos tornam os tempos difíceis. Deus permitiu assim lá no Egito os tempos difíceis para que se produzissem homens fortes. Por quê? Porque quando José trouxe a parentela, que era no começo 75 pessoas, eles foram morar no melhor da terra do Egito. Comiam e bebiam do melhor do Egito. Eram bem-vindos no Egito. Estavam felizes no Egito. Estavam vendo as magias, as mandingas do Egito e se familiarizando no Egito. Aí o Senhor disse, mas não é aí o lugar deles. Então Deus permitiu tempos difíceis para que aqueles homens fracos se tornassem homens fortes. Deus permite nas nossas vidas tempos difíceis para que os homens fracos se tornem homens fortes. Como é que esses homens começaram a se tornar homens fortes? Lá em Êxodo, vamos para Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Estava Moisés agora, com 85 anos de idade, e Deus vai chamá-lo para liberar e libertar e também liderar o povo dele rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 4, e o versículo 7, diz assim o texto: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi
o seu clamor por causa dos seus exatores. O povo que não clamava, agora está passando a clamar. O povo que não orava, agora além de orar, está passando até a clamar. Oração é uma coisa, clamor é outra coisa. Oração a gente ora, né, naquele momento nosso, mas a nossa oração se transforma em clamor quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia. Aí a oração vai se transformando em clamor. Quem sabe você está sendo forjado nesses tempos difíceis. Sua oração, minha oração, tem se transformado em verdadeiros clamores a Deus. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Olhe para cá, meu irmão que está aí pela internet. Entenda uma coisa. Enquanto nossa oração não se transformar em clamor, os tempos difíceis não passarão. Assim como era aqui, irmão Jacó, nos dias, está nítido aqui. Enquanto nossa oração não se transformar em clamor, as coisas não irão mudar. Deus está dizendo, o nosso Deus é um Deus que vê, como ele diz, vi o sofrimento. O nosso Deus é um Deus que ouve, ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo. O nosso Deus é um Deus que desce, por isso ele diz, desci. O nosso Deus é um Deus que quando desce ele livra, por isso que muitos irmãos aqui têm sido usados por Deus para dizer, se Deus mandar parar essa situação, para na hora. Se Deus falar chega na hora. Mas enquanto a humanidade inteira agora em si, nós não reconhecemos o senhorio do Todo-Poderoso, nos humilharmos como seres humanos na presença dEle e dizer, Senhor, nós temos pecado contra o Senhor, nós temos desonrado as Tuas leis, nós não temos obedecido os Teus mandamentos, este mundo é do Senhor e nós não estávamos dando conta disso, fizemos algo que lhe desagradou, por isso estamos colhendo essas coisas ruins, mas estamos agora prostrados diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe, para que cesse essa praga, para que as coisas voltem, Senhor, como nos dias anteriores, para que a alegria volte, para que o som da música volte, para que o bem-estar volte, mas não da maneira que estavam, não da maneira que estávamos, naquela maneira de carnalidade, de desobediência das Tuas leis, mas de uma maneira diferente, de uma maneira santa, de uma maneira com o coração arrependido e de uma maneira que nós venhamos a viver e comer o melhor dessa terra. É isso que Deus quer para todos nós. Aleluia. E Ele diz, eu livro, eu vejo, eu ouço, eu desço, eu livro e eu faço subir. Tem uma promessa de Deus para nós. Quando o nosso Deus descer, meus irmãos, Ele vai acabar com tudo isso. E Ele vai nos fazer subir. Sempre subir, sempre subir. Os filhos de Deus sempre vão subir. Então você aí que está na dúvida ainda, que não abriu o seu coração para aceitar Jesus como seu único Salvador, ou você que já o aceitou, você se esfriou, é o momento agora de você retornar. Ou você que nunca aceitou, é o momento agora de você aceitar. O pastor Anderson, como é que se aceita? Eu não sei como é isso. É simples. Curva a sua cabeça onde você estiver agora. Reconheça os seus pecados, os seus erros, as mentiras, os pensamentos, aquilo que você fez contra o seu próximo, que também é pecado gravíssimo. Reconheça o seu erro agora. E repita após mim essas palavras. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito. Eu sei que o Senhor levou os meus pecados sobre si. Eu sei que o Senhor me ama tanto, porque o Senhor se deu na cruz do Calvário a meu favor. Eu aceito o seu sacrifício. Eu troco com o Senhor, ó Pai.
eu absorvo a sua vida, e o Senhor absorve a minha morte, e agora eu tenho vida e vida com abundância. Diga também essas palavras: escreve, Senhor, o meu nome no seu livro, para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo à Irmandade Cristã. Você é um irmão em Cristo agora. Somos irmãos em Cristo Jesus e vamos morar no céu. Pastor, o que eu devo fazer agora? Agora você vai acompanhando a escola bíblica, você vai entrando nos cultos gravados. Pastor, eu ouvi falar sobre batismo, como é que é isso? Continue sempre acompanhando a nossa página da igreja, que assim que voltar os cultos, né, você pode fazer o discipulado para tomar a decisão de se batizar, e a sua vida agora nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Hoje houve salvação na sua casa e está tendo uma alegria enorme no céu. Deus está feliz por você e você vai ver o que Deus vai fazer, já está fazendo na sua vida e na sua família. Receba isso em nome de Jesus. E você que está voltando para o Senhor, faça um voto. Eu fiz um voto hoje pela manhã. Eu disse: Deus, desde hoje, que eu já leio a sua palavra, mas eu quero intensificar as minhas leituras, os meus momentos de jejum na sua presença, os meus momentos de oração na sua presença. Eu quero desprezar um pouco as redes sociais, as mídias, e quero intensificar mais lendo a sua palavra. Faça esse voto, você que voltou para o Senhor Jesus, e nunca mais tu será o mesmo, nunca mais tu será a mesma, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então voltemos aqui. Moisés liberta o povo. O povo agora é um povo grande, não é mais 75 pessoas. O povo agora já está com mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito, sendo liderados por Moisés. Moisés está guiando o povo, e o povo, irmãos, tinha mente de escravo, jeito de escravo, agia como escravo. E Deus precisava agora tirar o Egito do coração daquele povo. Deus então, lembra que eu disse? Lembra que eu disse? Esse ditado, se não me engano é um ditado chinês, mas muito profundo. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes tornam os tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos tornam tempos difíceis. Deus então vai pegar aquela nação, aqueles homens que haviam clamado. Deus agora havia libertado eles do jugo do Egito. Eles não saíram pobrezinhos, eles não saíram como mendigos, não senhor, não senhora. Deus disse a eles: vocês vão pedir aí aos egípcios o pagamento de vocês pelo tempo do chicote. Vocês ficaram escravizados, agora é o tempo de vocês receber. Vão pedir aí para os egípcios: nós queremos peles finas, queremos ouro, queremos prata, queremos tudo do bom e do melhor. E os egípcios, de bom grado, é assim que Deus faz, de bom grado, pagou a cada um deles. Deu ouro, deu prata, deu vestes finas, deu roupas finas, está aqui, pode ir. E saíram do Egito riquíssimo. Você que aceitou a Cristo nessa manhã, você sai do Egito riquíssimo. Deus vai trazer nas suas mãos tudo aquilo que o Egito consumiu de você. Tudo aquilo que o Egito roubou de você, Deus vai fazer questão de colocar nas tuas mãos. Recebe essa palavra, meu filho, minha filha, em nome de Jesus. E agora o povo está saindo do Egito com riquezas, andando rumo aonde? Rumo ao deserto. Porque Deus só forja pessoas, homens fortes, é no deserto. Sai como um jeito de escravo, mente de escravo, tratativa como escravo, e Deus falou: preciso agora libertar esse povo dessa escravidão terrível que eles estão dentro deles ainda. E o povo agora vai sendo guiado por Moisés ao deserto. No deserto, Deus vai ensiná-los a viver na dependência de Deus. No deserto não tem água, no deserto não tem pão, no deserto não tem padaria, no deserto não tem mercado, no deserto não tem nada. E Deus falou: no deserto. É no deserto que eles vão aprender a depender de mim.
E no deserto, quando eles são levados pelo deserto, aquela geração de homens fracos que saíram do Egito, porque em tempos fáceis, né? Tempos fáceis, quando José ainda era lembrado os feitos de José no Egito, tempos fáceis, vocês são bem-vindos aqui, ó, fique aqui, come do melhor da terra. Depois se levantou outro rei que não conhecia José e ó, chicote em cima. Satanás entrou na vida dele, chicote em cima, se nascer filho homem, vão matar essas crianças e ó, vamos colocar eles para trabalhar, vamos colocar eles para trazer tijolos, queimar tijolos ao fogo, construir uma cidade para nós. Israel agora é escravo nosso. E agora aqueles homens que eram homens fracos, mas tiveram uma coisa positiva: o clamor, a oração. Oraram a Deus. Deus libertou eles. Deus agora precisa limpar o coração deles da escravatura, do jeito de escravo, e fazer com que aquele povo viesse a depender, não de homens, mas do Todo-Poderoso. E leva eles para o deserto. No deserto, não tinha água. Aquele povo então começa as suas murmurações. Moisés, não tem água. Moisés, nós queremos água. E ali Deus deu água para aquele povo, mas não era, aquele povo não pedia. Deus queria que aquele povo pedisse para ele: Senhor, nós queremos água. Mas aquele povo murmurava: Moisés, você nos trouxe aqui, o teu Deus nos trouxe aqui para nós morrer? Não tinha sepultura lá no Egito para enterrar todos nós? Olha a situação que nós estamos aqui, não tem água nessa porcaria. Era assim que eles faziam. E o que tem de gente reclamando, gente que um dia aceitou a Cristo, reclamando da situação, reclamando da condição. Ei, você está no deserto de Deus. Deus está te provando, assim como Deus também me prova. E levou aquele povo. Não tem água. E aquele povo reclamava, murmurava. E Deus dava água, aquele povo saciava a sede. Daqui a pouco lá estava aquele povo de novo. Ei, Moisés, não tem pão aqui? Nós comíamos lá no Egito. Nós queremos carne. O André pregou isso esses dias aqui. Nós queremos carne, porque o populacho que estava no meio daqueles israelitas, é um perigo andar com quem não é da fé. O populacho no meio daquele povo israelita, olha, nós queremos carne. Aí vai pedir: Moisés, não tem carne aqui. Nós lembramos do Egito. Ah, do que vocês lembram? Dos pepinos. Que mais? Dos alhos. Que mais? Das cebolas. E agora aqui nós queremos carne. Lá vocês comiam isso, aqui vocês querem carne. Estão reclamando ainda que é do seu jeito. Tá bom, Deus vai mandar carne. Deus vai mandar carne para vocês. E Deus mandou codornizes. Aqueles homens, irmãos, que coisa horrenda. Saíram colher, pegar aquelas codornizes. O que menos pegou foi perto de 1 tonelada. Deus disse que aqueles homens saíram, pegaram aquelas codornizes, iam limpando ela, carne crua, eles comiam. A palavra de Deus diz: estando a carne entre os dentes, Deus matou aqueles rebeldes. Deus começou então a matar os rebeldes. Aqueles homens que pegaram, o que menos pegou, quase 1 tonelada, estenderam-se naquele deserto, aquele multidão de aves de carne. E Deus falou: eles estão pensando que eu não sou capaz de dar amanhã carne de novo para eles. Esse povo estou tentando tirar o jeito do escravo deles para eles depender só de mim. Eles murmuram, eles reclamam, eles não querem nada comigo. Aí o ápice foi quando Deus disse a Moisés: Moisés, manda os espias aí, cada um de uma tribo, 12 homens, espiar a terra prometida que eu falei que ia dar para eles. Manda eles lá. E foram os espias. Dentre os espias estava Josué e Calebe. E foram lá espiar a terra. Aí diz o texto sagrado que eles trouxeram um cacho de uva em 2. Imagina o tamanho. Trouxeram em 2. Aí quando chegaram, foram dar o relatório. Juntou todo o arraial de Israel. Eles se puseram no monte, na montanha, e o Israel todo lá embaixo. E aí Moisés: e aí, meus filhos, como é que foi? Fala aí o relatório que vocês nos trazem. Aí eles todos, o Josué e Calebe todo jubiloso, mas os demais: olha, a terra é muito boa, mana realmente leite e mel. Olha só o cacho de uva. A hora que eles ergueram aquele caixão de, eu imagino, para trazer em 2 homens fortes, deve ser
Uva de tu, né? Aquele caixão de uva. Olha só, olha esse cacho de uva. Olha o povo. Eita! Aí 10 daqueles homens disseram assim: mas lá tem gigantes. E nós, aos olhos deles, somos gafanhotos. Eles vão nos devorar. Síndrome do pensamento pequeno. Aquilo que Deus prometeu para eles, eles apequenaram-se. Mas Josué e Calebe se levantaram no meio daqueles 10 e disseram: ei! Deus disse que nos deu essa terra prometida. E nós vamos tomar posse. Se para vocês se acham gafanhotos, para nós, aqueles homens são como os pães, nós vamos devorá-los. Quando Josué e Calebe disseram isso, que eles vão pegar em pedra, vão matar esses dois aí. E aí a nuvem da glória de Deus desceu. E Deus disse: Moisés, chega para cá. Aquele povo tremeu, soltaram as pedras, ficaram cabeça baixa, tremendo de medo. Moisés chegou diante da tenda e Deus falou: esse povo é rebelde, essa geração aí que saiu do Egito é rebelde. São homens fracos. Estou tentando forjá-los, eles não querem. Por isso, quantos dias estiveram os espias lá espia na terra? Senhor, estiveram 40 dias lá. Trouxeram o relatório. Pois bem, esse povo aí, essa geração, vai ficar 40 anos andando em volta aqui agora. Até morrer o último dessa praga aí. E só vai entrar na terra prometida Josué e Calebe. Tchau, obrigado. E subiu para o céu de novo. E aquele povo, irmãos, começaram a andar em volta. E foi morrendo um, morre outro. Morreu toda aquela geração. Somente Josué e Calebe. Passaram-se os anos. Moisés também agora é morto. Josué vai substituí-lo. Deus chama Josué, tanto é que tem um livro na Bíblia por nome de Josué. E Deus fala: Josué, você vai substituir meu servo Moisés. Deus diz assim: Josué, Moisés é morto. E você tem a incumbência de liderar o meu povo à terra prometida. Josué estava muito desanimado aquele dia, mas desanimadíssimo. Ele falou: nossa, Moisés é morto. E agora esse povo rebelde? A maioria dos rebeldes, graças a Deus, Deus já tirou, glória a Deus, mas ainda tem um povo rebelde no meio ainda. Tem um povo, essa geração nova é terrível. Não quer saber de orar às vezes, não quer saber de buscar, dá trabalho. E aí Deus falou para Josué: tenha bom ânimo, porque tu farás entrar essa geração na terra que eu prometi. Josué então se levanta como líder da nação, convoca a nação, vão buscar a Deus, porque Deus prometeu que vai nos dar a terra prometida. 6 horas mais aí, você jejua, Deus falando conosco aí, ó. Vocês, geração nova, ora mais aí, jejuem, tenham temor de Deus, tremam diante dele, leiam mais, medite mais nas Sagradas Escrituras, porque Deus prometeu que nós vamos entrar na terra prometida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Josué agora está dirigindo aquela nação. A geração nova, os de 20 anos, morreu todos, aqueles de 20 anos para cima morreram todos, 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. Então os de 20 anos, os de mais idade, era Josué e Calebe. Os demais, o mais velho era 60 anos, se tivesse 20 anos quando Deus, 19 anos quando Deus disse. Então entrou na terra prometida uma nova geração. E essa nova geração, guiado por Josué, entraram na terra prometida, viram os milagres de Deus. Deus parou o Rio Jordão no tempo que estava em cheio. Aquele povo passou a pé enxuto, entraram na terra prometida e começaram, enquanto isso, Deus mandando maná, Deus mandando as coisas. Quando eles plantaram e quando nasceu-se as plantações, quando eles começaram a colher as plantações para ter o próprio sustento, o maná acabou. Levante a sua mão para receber uma mensagem profética. Deus tem para a sua vida o tempo de suprir a sua necessidade. E daqui a pouquinho, não vai demorar muito não. Quando Deus te colocar num outro patamar, esse tempo de necessidade vai sanar. Por quê? Porque chegou o tempo de bonança para a sua família, para a tua vida, para a tua casa. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Aleluia.
Oh, glória a Deus. E o povo agora está prosperando na terra prometida. Tudo que eles plantam nasce. O povo agora está próspero, está rico. E aí olha o que acontece no livro de Josué. Acompanhe comigo. Josué capítulo 2 agora. Josué capítulo 2. E o versículo de número 10. Melhor dizendo, Juízes, desculpa, irmãos. Juízes capítulo 2, para frente do livro de Josué, que nós já vamos entrar em Juízes agora. Juízes capítulo 2, e o versículo de número 10. O livro à frente. Olha o que diz no texto. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estava em grande aperto. Aí entra aqui o período que nós chamamos de juízo, no versículo 16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Quando Josué é falecido, bem como todos aqueles mais velhos, essa nova geração, se levantou uma nova geração, os pais falharam, os pais deixaram de passar os ensinamentos para os filhos, e aí levantou uma geração que não conhecia Deus, naquela terra que Deus deu para eles. Essa geração começou a pecar, esqueceram-se do Senhor, foi uma geração terrível, uma geração horrível. Eu quero voltar um pouco ainda, falar da geração anterior, que estava lá no deserto, dos quais não entraram. Lá em Hebreus capítulo 4, se você puder abrir comigo a sua Bíblia aí, lá no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus capítulo 4. Deus está me direcionando a isso, para voltar a falar um pouquinho da geração que saiu do Egito. Aos Hebreus capítulo 4. Você abriu aí? Vamos ler a partir do capítulo 3 para ter o melhor entendimento. Aos Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, esse povo que saiu do Egito, endureceram o coração, não quiseram ouvir a voz do Senhor, não quiseram obedecer os mandamentos e não quiseram ser moldados por Deus no deserto. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Imagina, pondo Deus à prova. Imagina uma situação dessa. Inverteu agora, pastor Fernando? Não é Deus que nos põe à prova, agora é o homem que quer pôr Deus à prova.
Olha, parece que os tempos não estão muito diferentes, não. Porque hoje está um tal, se o Senhor me fizer isso, eu vou te servir. Irmão, Deus não é para ser colocado à prova, é Deus que nos coloca à prova. A banana está engolindo o macaco agora, Samuel? A banana está engolindo o macaco? Está errado. Então o povo colocando Deus à prova. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Olha que palavra forte, palavra negativa. Pastor, mas Deus não é um Deus bonzinho de amor? É, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele tem também sua paciência. 40 anos Ele suportou aquele povo terrível, aqueles homens fracos que não quiseram mudança. Aí agora Ele vai falar para nós, no capítulo 4 agora é para nós. Ele diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós, levante a sua mão aí comigo, a nós foram anunciadas boas novas. A palavra boas novas significa evangelho, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não tiveram fé na palavra. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aí no versículo de número 7, Hebreus capítulo 4, versículo 7. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Versículo 11, Hebreus capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Eu vou, como agora não está tendo culto, eu não preciso orar, porque não está tendo culto, né? Não vou ler Bíblia, afinal de contas está tendo culto. Eu não vou levantar domingo de manhã como eu fazia para consagrar os primeiros dias da minha semana a Deus, não está tendo culto. É isso que Deus está pedindo aqui para nós? O que Ele está pedindo no versículo 11? Esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Tem que continuar o seu culto aí na sua casa mesmo, meu irmão, minha irmã. Tem que fazer culto. Tem que ler Bíblia. Não temos, porque isso é para mim também. Que nos consagrar. Não está tendo culto, está tendo as lives. Minha sala agora, está tendo visita na minha sala. Vai para o seu quarto. Tranca o seu quarto, fica sozinho. Põe lá no telefone, no computador, cultue conosco. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Essa palavra, para aquela geração que saiu do Egito, não entraram mesmo, só a não ser Josué e Caleb. Agora é dito para nós que nós vamos ter um descanso. Irmãos, esse mundo aqui cansa. Esse mundo cansa. Viver tem hora, não é fácil. Você, ainda os filhinhos que têm ali a cobertura dos pais, não tem tanta responsabilidade. Mas daqui a pouco o pai morre, a mãe morre, você tem que virar homem, mulher da noite pro dia aí. Daqui a pouco você já assumiu responsabilidade. A vida bate, irmão. Você sabe, você é ser humano igual eu. Sabe que a vida tem hora que bate. Tem hora que a vida mói. E se nós não estivermos na presença de Deus, nós vamos sucumbir. Nós vamos esmorecer. Nós não vamos conseguir vencer. Por isso o Senhor está dizendo, esforça-te. Vamos nos esforçar. Esforçar para quê? Pensamento, céu. Minhas ações têm que me levar ao céu. Meu modo de viver tem que ter céu. Oh, aleluia, céu. E voltemos então a falar um pouco do período de Juízes. E terminando
na entrada da monarquia. Em 15 minutinhos nós já vamos acabar, pela graça de Deus. Esse povo, primeiro que saiu do Egito, não entrou. Pós Moisés ser morto, Josué assume o povo entra. O povo, quando entra na terra prometida, agora começa a se desviar. Uma vez o povo desviado, Josué não preparou um substituto. Moisés preparou o substituto, Josué. Josué não preparou o substituto. Então, quando morreu Josué, morreu os demais irmãos mais velhos. Essa geração nova se levanta, não tem uma liderança. Não tem um pastor para direcioná-los, como tinha Josué e como tiveram no tempo de Moisés. Esse povo agora começa a se desviar, cada um vai seguir os seus caminhos. No livro de Juízes, vocês vão ver algumas frases, acho que 2 ou 3 vezes, dizendo: naquele tempo não havia rei, e cada um fazia aquilo que dava na cabeça, aquilo que era correto. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava que era certo. Cada um fazia aquilo que achava que era certo. Não está escrito assim, cada um fazia conforme a palavra de Deus que era certo, mas está escrito assim, cada um fazia aquilo que achava que era certo. O que é certo para mim não pode ser certo para você. E o que é certo para você não pode ser certo para mim. Agora, quando é baseado na palavra de Deus, é certo para mim e certo para você. Aí sim as coisas dão certo. Então, esse povo começou a desviar. E no livro de Juízes, acontece no final do livro uma coisa absurdamente absurda. Teve um homem que era casado, e agora ele vai arrumar uma amante. Era um levita, olha só, um levita. E agora esse levita vai arrumar uma amante. Essa amante é levada, ele leva para a casa dele, e ele era um carrasco, tratava mal ela. Ela então falou, eu vou ficar aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa mulher volta para a casa do pai. O levita então falou, não, eu vou atrás da minha amante de novo, afinal de contas ela é minha. Já tinha a mulher dele, ia arrumar uma amante. Aí ele foi para a casa do pai dela, ficou lá uma noite. O pai dela, olha que situação, recebeu ele de bom grado, entra meu genro, senta aí. Aquele pai também dá licença, né? Está sabendo como é casado, e a filha dele é amante do homem, ele fazer o homem entrar para dentro da casa dele. Entra, senta aí. Come, bebe. Comeu, bebeu, agora eu preciso ir embora, vim aqui buscar minha concubina. Minha concubina. Vamos embora, minha filha. Aí o pai, não, fica mais essa noite. E ficaram mais aquela noite. E aí, então, depois que do terceiro dia saíram, abordaram o jumentinho e foram embora. A mulher caiu na lábia daquele homem de novo. E caminhando, isso aí vocês vão ver essa história no final do livro de Juízes. Caminhando, chegando no território dos benjamitas. Olha como Israel estava desviadíssimo da presença de Deus. Esse homem parou, entrou na praça. Falou, vamos ter que passar a noite aqui. Aí vinha do trabalho um homem mais de idade, de coração bondoso, passou pela praça e viu aquela família. Falou, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos aqui, vamos passar a noite aqui, porque não nos deram guarita. Não, vocês vão lá para a minha casa. Pegaram olha aquele homem também, por falta de sabedoria, pegou um homem com a sua amante, com a sua concubina, e levou para dentro da casa dele. À noite, os benjamitas cercaram a casa daquele homem mais velho. Olha que situação que ficou. Cercaram a casa do homem e disseram, nós vimos aí entrar um casal aí. Nós queremos a esposa desse rapaz aí. Aí o velho falou, não, meus irmãos, não é assim, ele está debaixo do meu teto. Anda, alocar essa boca, velho. E aí, trouxe para fora a concubina. Aquela concubina, vilipendiaram ela a noite inteira. Não estou dizendo 10, estou dizendo mais de 100 homens. Acabaram com aquela mulher. No outro dia, de madrugadinha, liberaram aquela mulher fraca, com hemorragias terríveis. Ela chegou na casa daquele velho, subiu no corrimão da escada e ali ela não suportou e morreu ali. O marido, quando acordou no outro dia, viu ela naquela condição, cheia de sujeira, de esperma, de sangue, morta. Pegou ela,
colocou no jumentinho, amarrou ela no jumentinho, foi para a casa dele. Chegou na casa dele, sabe o que aquele homem teve a ideia de fazer com o corpo daquela mulher? Olha como Israel estava desviadíssimo, irmãos. Cortou o corpo daquela mulher em 12 pedaços e enviou para cada tribo de Israel. Quando a liderança de Israel viu aquilo, juntou-se os cabeças. Que loucura é essa que você fez? Falou, loucura é o que... Aí aquele homem disse, loucura é o que fizeram. E vilipendiaram a minha concubina. E eu cortei os pedaços dela e encaminhei para vocês para ter um choque de realidade. Porque fizeram loucura em Israel, os homens de Benjamim. Então todo Israel se reúne e vai guerrear contra os homens de Benjamim. Os homens de Benjamim saem contra Israel e matam de Israel mais de 20 mil. Olha onde vai parar com o pecado. Depois eles se reuniram, choraram diante da presença de Deus. Deus então falou, agora vocês podem ir. Foram lá, derrotaram Benjamim, ficando acho que pouco mais de 200 homens vivos. Por isso que futuramente o pastor Fernando vai estar ministrando, que Saul, que é o primeiro rei que descende da tribo de Benjamim, ele vai falar assim, mas eu sou escolhido para ser rei, a minha família é a menor das famílias de Israel. Por quê? Porque ele lembrou o que fizeram. E aí quando diminuíram então os benjamitas. Irmãos, no período de Juízes, é o declínio espiritual de Israel. Israel está desviado ali. Deus levanta então juízes para defender Israel. Toda vez que Israel pecava, Deus permitia os inimigos entrarem para roubarem a plantação, tirarem deles aquilo que eles tanto precisavam. E aí Israel se arrependia, ia na presença de Deus, clamava a Deus, Deus levantava um juiz. Esse juiz então, Deus era com ele, libertava o povo daquela vergonha, daquele vexame. Depois que o juiz morria, o povo voltava de novo a fazer aquilo que era mal. Isso se deu até o último juiz, que é por nome de Samuel, onde tem 2 livros dele na nossa Bíblia Sagrada. Samuel foi o último juiz. Israel dessa vez foi muito além. Israel olhava para as nações e falou, Edom tem rei, Egito tem rei, todos os Oriente Médio aqui tem rei, tem um rei homem, tem rei, nós não temos rei. Quer dizer, Deus era para ser o rei deles. Nós não temos rei. Nós queremos um rei. Vamos reunir aqui, vamos chegar em Samuel. Chegaram em Samuel, que era o último juiz da época, e pediram para si um rei. E ali Samuel, muito triste, disse, Deus é o vosso rei. Vocês querem um rei com braço de carne, sendo que Deus tem um braço que não é de carne, mas o braço do Todo-Poderoso, que guia vocês, que abençoa vocês, que está com vocês. Vocês querem um rei humano, é isso que vocês querem? Nós queremos um rei humano. Nós não queremos Deus como nosso rei. Então ali Samuel foi na presença de Deus, e Deus disse a Samuel, não fica triste, porque eles estão rejeitando a mim e não a você. E ali então Samuel atendeu o pedido deles, e deu ali o primeiro rei por nome de Saul, que é o tempo da monarquia. Então, em Israel, nesse tempo dos juízes, era o tempo da teocracia, onde Israel era julgado pelos juízes. Depois que Samuel deu ali, ungiu o primeiro rei, o rei Saul, começou-se então o tempo da monarquia, e esse tempo da monarquia, o pastor Fernando vai estar trazendo aqui a partir do domingo que vem, o período dos reis de Israel, para você se familiarizar um pouco mais com a história do povo de Israel e aprender para não cair nos mesmos erros. Amém? Então essa foi a aula de hoje, né, uma aula abençoada para a nossa edificação. Eu vou convidar você a se colocar em pé, onde você estiver agora, e vamos fazer uma oração. Vamos orar a Deus. Pastor, eu fiquei com dúvida em um assunto. Eu posso enviar uma pergunta aí? Envia aí na página da igreja, no Messenger da igreja. Envia lá, depois eu vou entrar e aí eu vou te responder.
Estamos com mais de 30 pessoas acompanhando. Que Deus abençoe a todos vocês. Então isso mostra que vocês estão aí ligadinhos conosco e adorando conosco. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esses momentos que pudemos estar aqui. Que o Senhor continue a falar em cada coração. Continue, Senhor, guardando cada um dos teus filhos. Na sua ira, lembra-te da sua misericórdia. Ó Deus excelso, converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ó Espírito Santo, bendito seja o Senhor. Que o Senhor esteja com a vida desses que aceitaram o Senhor nessa manhã. Que o Senhor esteja sempre com a vida desses que retornaram para os seus caminhos nessa manhã, através do Senhor nos usar aqui em nossas vidas, no Ministério de Louvor, dos irmãos da mídia, dos irmãos de intercessão. Muito obrigado, Senhor. Pai, e agora eu quero orar para os irmãos que têm contribuído a Deus neste ministério, através do Pix, através da transferência bancária e através dos irmãos que têm ligado para estando aqui, deixando os seus valores financeiros. O Senhor tem nos ajudado, nós temos conseguido, Senhor, pagar as dívidas, manter, Senhor, o seu santo templo em ordem, pagando até antecipadamente, porque o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Eu abençoo esses irmãos que têm contribuído com o seu coraçãozinho em paz. Cuida, Senhor, de cada um deles. Prospera a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, caso vocês queiram contribuir, acho que o Diego vai colocar aí na tarja o número do Pix. Pastor, eu quero levar em valor financeiro. Aí você pode mandar mensagem ou falar na página da igreja. A gente combina o horário nos dias de culto para você vir entregar e já ir, porque não está podendo ter culto presencial. Que Deus abençoe, mas faça isso desde que você não tenha ódio de ninguém no seu coração. Aí sim, essa oferta sua, Deus vai aceitar seus dízimos, suas ofertas, e aí sim é o jeito correto de contribuir. Que Deus abençoe, um ótimo domingo e até às 19 horas, querendo Deus. Amém. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos